Como é de conhecimento de todos, o meu estado, o estado do Amapá, enfrenta uma grave crise institucional, uma vez que importantes responsáveis do Executivo, Legislativo, Judiciário e Tribunal de Contas estão investigados e alguns foram presos nas diversas operações da Polícia Federal. E na última operação, na Operação Mãos Limpas, foi preso o governador exercício, o ex-governador, vários secretários, prefeitos e conselheiros do Tribunal de Contas. E, ultimamente, nessa segunda-feira, o STJ afastou 5 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, de 7 afastou 5. No entanto, não se trata de um fato novo. Ao contrário, já no ano de 2000, o respeitável jornal O Estado de São Paulo, também conhecido como Estadão, publicou um editorial intitulado A Cassação Adiada, no dia 25 de dezembro de 2000. 25 de dezembro de 2000, dia de Natal, o qual versava sobre o embate entre o governo do Amapá e os demais poderes do Estado. Conforme o editorial, o Executivo queria equilibrar as finanças estaduais e moralizar os hábitos políticos locais. E é bom lembrar que ainda não existia a lei de responsabilidade fiscal. Estava nascendo a lei de responsabilidade fiscal. Mas na verdade, nós éramos impedidos de fazê-lo, de moralizar e tornar a política mais republicana em nosso Estado, pelas escusas perpetradas pelos demais poderes. A seguir, passo a ler o editorial do Estado de São Paulo, datado do dia 25 de dezembro de 2012. O título do editorial: A Cassação Adiada. A decisão de se autodissolver, adotada pela Comissão Processante da Assembleia Legislativa do Amapá, abro um parênteses para explicar o que é essa comissão processante. Era uma comissão composta de 6 desembargadores e 6 deputados estaduais. Essa decisão de se autodissolver interrompeu o processo de cassação do mandato do governador João Capiberibe. Surpreendeu a todos, especialmente ao governador. Eu realmente fiquei muito surpreso com a decisão da comissão de se autodissolver, já que, naquele momento, eu dava como certa a minha cassação. A crise institucional do Amapá, no entanto, não terminou, segue o editorial. Um grupo de deputados estaduais está disposto a aprovar o impeachment de Capiberibe e já anunciou que voltará à carga, saneando as falhas jurídicas que levaram à dissolução da comissão processante. Eleito pela primeira vez em 1964, 4 anos depois foi reeleito com grande apoio popular. Para ser diplomado e empossado, Capiberibe precisou recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Recebeu de herança o compromisso de pagar um substancial aumento concedido ao funcionalismo retroativo a março de 1964, para ser pago em 1965. Além de restos a pagar correspondente a obras superfaturadas e fornecimentos duvidosos, no valor de 160 milhões. A dotação anual destinada ao Judiciário, Legislativo, Ministério Público e Tribunal de Contas estaduais foi dobrada. Antes da sua posse ou da minha posse, passando de 49 milhões em 1994 para 104 milhões em 95. E é bom lembrar
que nós já estava em pleno vigor o Plano Real. Portanto, a inflação do ano de 1995 foi da ordem de 22%. Então, não tem sentido sair de 49 milhões para 104 milhões de um ano para o outro os gastos dos poderes. A cada tentativa do governador de equilibrar as finanças estaduais e de moralizar os hábitos políticos locais, a oposição respondeu com um processo na Justiça. Em menos de 6 anos, acumularam-se contra Capiberibe 479 processos. Desde ações populares até acusação de desvio de recursos do Fundef, que deu origem ao processo de cassação, cuja tramitação foi suspensa esta semana. E segue o editorial. O conflito entre o governador e os poderes legislativo e judiciário tornou-se crítico a partir do momento em que ele convidou, no início deste ano, a CPI do narcotráfico para investigar o crime organizado em seu Estado. O relatório da CPI, divulgado em 5 de dezembro daquele ano, sugere o indiciamento da presidente do Tribunal de Contas do Estado, Margarete Salomão, do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Franz Júnior, e dos deputados Jorge Salomão e Paulo José por suspeita de envolvimento com narcotráfico e com lavagem de dinheiro. É bom lembrar que a conselheira Margarete Salomão acaba de ser afastada por decisão do STJ. E pelo menos 2 desses nomes foram investigados e estão sendo indiciados pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo o governador João Capiberibe, o real motivo da crise do Amapá é a discrepância de objetivos na aplicação dos recursos públicos. Enquanto a meta política administrativa do Executivo é investir na melhoria da qualidade de vida da população, membros do Legislativo querem apropriar-se dos recursos disponíveis sem justificar sua aplicação. Esse é um diagnóstico eufemístico do que se passa no Amapá. O antigo território, na verdade, transformou-se em um Estado sem lei, administrado durante longos anos por oligarquias que se habituaram a tratar a coisa pública como se fosse propriedade privada. Que a população local estava farta dos demandas, não resta a menor dúvida. Em 2 eleições seguidas, escolheu o governador João Capiberibe apoiando uma plataforma de governo financeiramente austera e politicamente moralizadora. Mas só isso não saneará o Estado. As práticas imorais estão profundamente entranhadas na vida pública e institucional do Amapá. Em julho, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal suspendeu por liminar a vigência das leis estaduais que haviam servido como base para a instauração do processo do impeachment de Capiberibe. Apesar disso, a Assembleia votou o pedido de instalação da comissão processante, que foi aprovada por 14 votos contra 4, quando o mínimo exigido para que a denúncia de crime de responsabilidade tivesse sequência era de 16 votos favoráveis. A comissão foi, mesmo assim, formada, com a participação de 5 deputados e de 6 desembargadores. O que suscitou o processo foi a constatação pelos desembargadores de que ao governador havia sido negado amplo direito de defesa. Isso salvou temporariamente o mandato do governador João Capiberibe. Temporariamente, porque a cassação aconteceu 5 anos depois. Mas não queriam apenas a cassação do mandato, queria o nosso expurgo da vida pública, era o que desejavam. Mas ele continuou sujeito a novo processo de impeachment, porque seus adversários já declararam que não esmorecerão enquanto não o tirarem do governo. Enquanto isso, causa pasmo a inércia dos diretórios nacionais dos partidos a que estão filiados os deputados estaduais, que não apenas dilapidaram o tesouro do Amapá, como estão acusados de envolvimento com crime organizado. Mas causa a maior espécie que o governo federal, dispondo de instrumentos poderosos, como o da Polícia Federal e Receita Federal, assista sem nada a fazer ao que se passa no Amapá. Eu fiz questão de ler esse editorial datado de 25 de dezembro de 2000, para mostrar a diferença entre esses 2 momentos na história do nosso país. Naquele momento não havia ação nenhuma, seja do governo federal, seja da Receita, havia uma convivência pacífica com
a corrupção com o desvio de recurso público. Hoje, as pessoas, dadas as inúmeras denúncias, as centenas de operações da Polícia Federal, a CPI do Cachoeira, enfim, uma série de denúncias de corrupção e desmando, e a atuação decisiva da Polícia Federal e do Ministério Público para coibir a corrupção. Há uma aparência de que hoje a corrupção é maior do que ontem. Na verdade, não é. Hoje a corrupção está mais exposta e submetida a uma vigilância maior, tanto da sociedade como das instituições públicas. Eu falo isso para mostrar que hoje nós podemos sim fazer desse momento um momento histórico para o nosso país. Existe uma CPI para investigar a relação de um contraventor com instituições do Estado. Eu, que acompanho e dediquei uma parte da minha vida política e paguei caro por isso, vejam, responder 479 processos não é uma tarefa fácil. Entre outros, havia alguns absurdos. Eu fui acusado de ter retirado da boca do caixa, em março de 2012, quando deixei o governo, a soma fantástica de 365 milhões de reais. Olha, o Procurador-Geral da República, na época que decidiu instaurar um inquérito criminal, bastava ele imaginar o que representa, qual o volume de 365 milhões de reais, alguém retirar isso da boca do caixa de um banco. É preciso uma carreta, uma jamanta de 30 toneladas, talvez até mais do que uma, para transportar um volume tão grande de cédulas. Mas esse processo se prolongou por 6 anos, até que o juiz federal mandou para o arquivo, não é? Mas meus adversários aproveitaram para tratar de me linchar publicamente por causa dessas acusações descabidas. E continua até hoje. Ainda há pouco. E eu tenho certeza que eles não vão... Vai ter que concluir, senador. Pois não, vou concluir dizendo o seguinte. O afastamento desses 5 conselheiros está trazendo a público uma situação inusitada. O Tribunal de Contas, em 2010, tinha um orçamento da ordem de 64 milhões de reais. Depois da operação que aconteceu no dia 10 de setembro, o Tribunal não conseguiu mais executar o orçamento e começou a acumular saldos financeiros em 2010 e em 2011, que hoje se calcula, senador Mozarildo, que o Tribunal de Contas do Amapá tenha saldo financeiro na ordem de 30 milhões de reais. Porque basta ver que em 2011 tinha uma dotação orçamentária de 60 milhões e só conseguiu executar 36 milhões. Senador, eu já lhe concedi 4 minutos, eu peço que Vossa Excelência conclua. Concluo dizendo que essa diferença, esses 30 milhões de reais, precisa ser estornado ao Executivo para ser aplicado em saúde. Saúde realmente é o que a população mais reclama e esse dinheiro deve voltar, porque esse dinheiro está sendo estocado no banco sem nenhuma utilidade. Obrigado, senhor presidente.